A galera tá pé da vida com o Memphis Depay aí por causa da preleção, hein? Bom dia pra todos aí, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vidoria Palmeirense. E rapaziada, tava vendo aí, o pessoal tá descendo a lenha, né, no Memphis Depay por causa da questão da preleção deles lá, que ele juntou os jogadores do Corinthians no vestiário e começou a falar um monte lá, né? Começou ali a fazer a motivação dos jogadores. E vou falar pra vocês, cara. Eu achei, entre partes ali, uma ofensa, outra não. E eu vou explicar o porquê, tá? A questão de pisar na bola que a gente viu aí que a FIFA já fez a merda, né? Estão estragando realmente o futebol, cara. O futebol tá virando uma porcaria, porque não se pode fazer mais nada. E na minha opinião, tá? Entra mais uma questão aí quanto esse comentário do Memphis Depay sobre o gramado do Palmeiras, né? E falando pra vocês assim, ó, da parte dele, falar assim, é uma ofensa, lógico, você falar assim de um gramado de um outro clube. Você falar que você depreciar, né? Falar que é um lixo, uma porcaria e etc. Só que, cara, vamos pensar por um outro lado, né? O time que ele joga a gente sabe muito bem. E, cara, e ele ganha pra fazer aquele time jogar também, cara. Ele ganha pra isso. Porque ele é um dos caras mais importantes do Corinthians e como que eu vejo essa situação, tá? Ele ganha muito bem, tem que dar resultado e automaticamente, se ele tem resultado, ele ganha ainda mais. Então vocês acham que ele não vai fazer a parte dele? Pensa comigo. O cara tá ali pra motivar o time, seja lá o que for que ele tiver que falar, tiver que fazer, ele vai fazer, cara. Aí não adianta o torcedor palmeirense ficar aí xingando o cara em rede social, que o cara falou isso, que o cara falou aquilo, que o cara desrespeitou. Se eu fosse jogador de futebol, eu faria a mesma coisa. Tô nem aí, esse negócio de respeitar, cara. Vocês têm que parar de ser inocente, parar de ser muito bonzinho, cara. Pô, já basta nossos jogadores e nosso treinador parecer um bando de coroinha. Porque o Abel já falou que não é pra gritar olé. Jogo contra o Corinthians. Os caras jogam uma cabeça de porco. Não dá nada. Todo mundo acha normal isso. Cara, o Palmeiras precisa parar de ser um timinho bonzinho. Jogador bonzinho. Não tem um jogador no Palmeiras, não tem um, cara, que vai lá brigar, que vai lá encher o saco. Um cara pra falar um monte de besteira ali, pra motivar os caras, pra criar aquele cenário, pra poder fazer os jogadores entrar numa pilha, pra chegar dentro de campo e colocar medo nos caras, se impor em campo. Já que no futebol a gente não tá conseguindo fazer isso, vamos pelo fator psicológico. Que até isso era o forte do Palmeiras e hoje já não é mais. O próprio Abel é reflexo disso, porque não consegue nem receber uma pergunta de um jornalista que ele já fica puto da vida. Jogador também que não consegue nem ouvir uma pergunta de uma jornalista questionando, que eles já ficam todo... Ai, não pode fazer perguntinha assim, não pode me incomodar. Ô, velho, que mundo que nós estamos vivendo? Que absurdo é esse? Então, cara, o Palmeiras não adianta ficar reclamando, o torcedor não tem que ficar reclamando não, cara. O cara tá lá no Corinthians fazendo o lado deles, motivando o time deles da forma que eles acham que tem que fazer. E pra mim não tá errado. Pra mim não tá errado. Porque se eu fosse jogador de futebol, eu faria o mesmo, cara. Eu ia esculachar. Falaria o que tivesse que falar pra motivar o meu time. O Palmeiras não tem um pra fazer isso daí. Não tem um, cara. O Everton, Marcos Rocha, que diz que é o experiente aí, né? Também não, o Gomes também. Veiga, que é o faixa sempre. Que bosta de faixa é esse? Que não pode tomar um tapa, um empurrãozinho que já tá chorando em campo. Cara, o Palmeiras ficou saudade de um perfil ali, a lá Felipe Melo. Que o Palmeiras não tem mais.
E o nosso treinador não deixa também o jogador ir ali provocar, zoar os caras. Então assim, o Palmeiras, não sei, cara, o que tá se tornando o Palmeiras. Porque não pode fazer mais nada. Ai, a gente tem que respeitar o adversário. Vá pra merda, pode de respeitar nada não, cara. Vamos parar de ser inocente e enxergar que o futebol é malandragem, cara. Futebol é malandragem. Se você for bonzinho, os caras vão passar por cima. E se não for no futebol, vai ser no fator psicológico. Que é onde o Palmeiras era bom e já não é mais, tá uma bosta. Que não aguenta mais nada. Nem perguntinha de jornalista não aguenta mais. Então para de ratear, rapaziada. Então o que a gente tem que cobrar? Postura do nosso time, postura do nosso treinador. É igual o Felipão falava, tem que ter ódio dessa merda de Corinthians. E ele não tá errado. Tô falando ódio de ir lá e bater nos caras, estragar o espetáculo do futebol. Mas dar umas porradinhas também é bom. Nem isso o Palmeiras sabe fazer. Só teve aquele outro lance no clássico, o Veiga chegou lá no Garro e deu uma empurrada nele quando o cara foi forgar com o Estevão. Falta mais disso, cara. O Palmeiras não tem mais isso daí. Então tá literalmente um time de coroinha, cara. Tem que parar de ser time de coroinha e ser time malandro. Vai lá encarar uns times argentinos lá pra você ver. O que os caras não falam no teu ouvido, o que o cara não faz com você. Então tem que parar, velho. O Palmeiras tem que acordar, tem que voltar a ser um time mais inteligente, principalmente na parte psicológica também. Que era do principal diferencial que a gente tinha. Então não tem mais nada. O Palmeiras não tá tendo nem futebol não tá tendo, e nem o psicológico. Que os caras não podem ouvir nada, tá quase saindo chorando já. Ai, meu Deus do céu, não pode falar assim comigo, não pode falar assim de mim. Ô, filho, vamos acordar, rapaziada, vamos acordar. Então, que surja alguém aí dentro desse elenco, depois de ver tudo isso aí acontecer, e comece a esculhambar também, esculachar. E com o Pardal, para de ficar com essa putaria de ficar, ai, tem que respeitar o adversário, respeitar merda nenhuma, cara. Motive essa porra desse time pra jogar futebol. Se não for na qualidade do que ele não sabe fazer de colocar os caras pra jogar, que seja na base da raiva, da emoção ali. Deixa o like e seu comentário aí, rapaziada. O que vocês acham aí? Se o cara tá certo ou tá errado? E pra mim, não está errado. Não está errado. Errado tá o time do Palmeiras, treinador e torcida ficar rateando. Porque nosso time virou time bunda mole. É isso que virou.